Você acredita que eu fico com dó? Eu fico falando, ai, meu, que... não, mas sabe quando você fica... Não é uma palavra de correção, né? Bom, não deixa de ser, mas é uma palavra de alerta. Mas o meu sentimento é como o sentimento que eu tenho pelos filhos, né? É tão difícil corrigir, às vezes, os filhos, a gente sofre, né, gente? Às vezes a gente sofre mais que eles, né? Às vezes eles estão... A gente corrige. Na semana passada, o Luca aprontou na escola. Não, deixa eu explicar o que ele fez, né? Para você não achar que ele aprontou, né? Ele ironizou a professora. E eu sei o peso de desrespeitar uma autoridade. Não que eu não tenho problema com isso, mas eu sei o que acontece quando você desrespeita uma autoridade. E ele chegou no carro e ele falou, mãe, e o Luca é... Nossa, o Luca é fogo, gente. O Luca eu tenho que ficar bem em cima dele, sabe? Ele falou, então, mãe, a gente estava na escola e a professora deixou a gente brincar porque faltava 10 minutos. Só que a gente começou a fazer muito barulho. E a professora falou assim, vocês parem de fazer barulho porque as outras salas estão tendo aula. E disse que o Luca respondeu assim, é verdade? Não acredito. Ai, gente. Aí eu falei, você respondeu assim para a professora? Aí quando ele viu o meu semblante, ele falou, deixa eu resolver isso. Aí ele falou, não, mãe, mas eu não quis, mas eu sabia, não, né, queridos? Mas eu dei um sermão nele, mas falei. Gente, vocês não sabem quando eu falo. Falei, nossa, e dei bronca e fiquei falando. Eu falei, você não tem vergonha? Nossa, gente, eu falei muito. E você acredita que eu estou dando bronca nele porque ele desrespeitou a professora? Eu falei, Luque, você não vai apanhar porque você está me falando. Porque se viesse um bilhete na sua agenda que você ironizou a professora, Luque, eu ia pegar você? Você acredita que eu estou falando isso para ele? E ele falou... O que ele falou para mim? Ah, eu sei, viu? Mas eu fiquei uma fera. E daí ele chegou em casa, para você ver, hein, querido? Estava sendo corrigido e ainda estava com o nariz em pé. Olha se você não corrige. E, queridos, essas coisas acabam comigo. Eu cheguei em casa, o pastor já falou para mim, o que aconteceu? Eu cheguei em casa, o que aconteceu? Nossa, falei. Aí ele levou outra bronca do pai, né? Levou outra bronca, tal. Aí passou. Mas, querido, vocês não sabem o sermão que eu dei. Que não é muito fácil ser meu filho, não. Eu dei um sermão daqueles. Aí ele foi para a sala e ficou lá. E eu fico assim na cozinha. Nossa, eu fico doida. Eu não acredito. Você acha que eu estou criando filho para isso, louca? Nossa. Bom, aí tudo bem. Aí depois, mas queridos, você pensa que mãe gosta de... Você sabe. Dói na gente. E daí, aí ele veio, né? Chegou na cozinha, eu estava comendo, e ele falou, mãe, me perdoa. E começou a chorar. Aí eu abracei ele e comecei a chorar. O pastor falou, você não aguenta, né? Mas o que isso quer dizer? Que dói na gente. Às vezes o filho acha que não dói na gente quando a gente corrige. Dói mais na gente. Aí é outro sermão, né? Você acha que eu queria te corrigir? Você acha... Aí outro sermão, porque daí para falar essa parte, né? E conosco, queridos, não é diferente. Então, por que eu estou dando essa introdução? Porque agora nós vamos falar do tribunal de Cristo, nós vamos falar da recompensa. Mas nós também vamos falar de castigo. E às vezes a gente acha que o Senhor não nos repreende e que o Senhor não nos castiga. Mas Ele repreende e castiga. E nós vamos ler os textos que falam a respeito disso. Só que como são textos pesados, como é tenso, eu quero que você... Eu não preciso
defender Deus, amém, queridos? Eu não preciso. Mas a minha função aqui é levar você a olhar com a ótica certa, né? Porque eu escuto isso de algumas pessoas, os testemunhas de Jeová falam isso, né? É que eles, bom, eles falam um monte de coisa, mas eles falam, né, que o inferno aqui na Terra, acho que vocês sabem. Bom, enfim, eles falam um monte de coisa tal. Mas uma das coisas que é falada, inclusive no meio do mundo cristão, de igrejas sérias, né, é que o Senhor é bom, o Senhor é amor. Você acha que o Senhor vai fazer isso com o filho? Você acha que o Senhor vai, né, corrigir o filho? Porque nós somos filhos. E fica aquele blá, 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 queridos. Isso é blá, blá, blá. Porque a Bíblia não diz isso. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora, tá bom? Então nós vamos então falar sobre o tribunal de Cristo, né? Que é o tribunal dos crentes. Então, para que o Wesley saiba, a primeira aula nós falamos sobre os 3 julgamentos. É esse o título. Você já sabia, Wesley? E agora nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo, tá? O nosso tribunal, amém? Então você abra bem os seus ouvidos, peça para o Senhor de verdade, queridos. Às vezes eu dou uma brincadinha assim, mas é de verdade. Fala para o Senhor, fala comigo. Porque o que for do Senhor eu quero que fique bem cravado em mim, né? Então, dando aquela recapitulada, né? O tribunal de Cristo ele vai acontecer antes do milênio. Amém, queridos? É o primeiro tribunal. Antes do reino milenar, ele vai acontecer. Por quê? Porque muitos de nós, espero que todos, né? Mas a gente sabe que não é assim, mas muitos de nós vão reinar no milênio. E para isso o julgamento tem que acontecer antes do milênio. Então, antes do milênio, vai haver o nosso julgamento, o julgamento dos crentes, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, abra lá em João 3:18. Então, é só para dar uma embasada na palavra, né? Mas nós já lemos muitos outros textos que falam disso, né? Mas João 3:18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. Então, queridos, esse tribunal de Cristo não é para condenação, amém? O tribunal de Cristo não tem nada a ver com o inferno, não tem nada a ver com o lago de fogo, não tem, isso não é para nós. Então, o tribunal de Cristo não visa condenação. Então, é isso que está falando esse texto. Aquele que crê, está salvo, tá? Romanos 8:1, um pouquinho para frente aí. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, o tribunal de Cristo, eu vou ler de novo para você entender. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se você andar segundo a carne, tem alguma condenação? Tem. Não é o inferno, ok, queridos? Não é o inferno. Que ficou bem explicado na outra aula. Mas existe uma condenação, né? Não há condenação se você anda pelo Espírito, mas se você andar pela carne, existe uma condenação. Mas isso não tem a ver com condenação, não tem a ver com salvação. Então, o primeiro ponto é esse. Então, o tribunal de Cristo não visa a condenação. O tribunal de Cristo é uma questão de galardão ou disciplina. E aí, aqui a gente vai entrar
um pouco mais, tá? Então, vamos lá, 2 Coríntios. 2 Coríntios 5. Verso 10. Queridos, eu preciso me controlar tanto, porque tem as referências, mas daí eu quero ler tudo, sabe? Mas eu não vou ler, não. Eu vou ler só o que precisar mesmo, que eu não aguentar, daí eu leio inteiro. Mas 5:10. Ué, será que é esse? 2 Coríntios 5. Ah, não, estou no 1 Coríntios. 2 Coríntios 5:10. Segundo, né? Depois, se você puder... Não, você pode. Se você quiser, você leia na sua casa 2 Coríntios a partir do 1. Eu não vou ler tudo, mas, tá? Você leia. Então, 2 Coríntios 5, verso 10. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ah, nós já lemos, né? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Mas como estava na aula anterior, né? E não nessa... Então, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Bom, um outro texto que nós já falamos disso na aula anterior, né? Romanos 14. Eu vou ler alguns versículos, depois a gente vai falar mais minuciosamente. Romanos 14, 10... até o 12. Olha. Romanos 14, 10. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Pois todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém, queridos? Aqui a gente poderia falar muita coisa, né? Mas quem estava aqui, eu não me lembro a aula, se foi Mãos Limpas, Coração Puro, nós falamos que, e tem em Apocalipse vai falar, né? E aqui também fala, que um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor. E toda língua confessará. Mas não é confessar para salvação. É confessar porque tem que confessar. Você está entendendo? Confessar para salvação, confessamos nós agora. Lá, em um momento, todo mundo vai ter que se ajoelhar. E falar, não, o Senhor é Deus. Vai ter que confessar. Querendo ou não querendo, vai ter que confessar. Mas isso não é para nós. Então, nós falamos lá em Mãos Limpas e Coração Puro, acho que foi essa aula, não sei se o Wesley lembra, não sei se foi essa aula, mas uma coisa, a Bíblia faz diferença daqueles que estarão de joelhos diante do Senhor. Joelhos como rendição, né? Estou rendido, né? Não posso fazer nada, estou rendido. Outra coisa é você estar em pé diante do Senhor. Nós estaremos em pé diante do Senhor. Porque a vida inteira nós passamos de joelho. Amém, queridos? Quem passou a vida inteira de joelhos, naquele dia estará de pé diante do Senhor. Mas quem passou a vida inteira de qualquer forma, naquele dia vai ter que se dobrar. É isso que está falando esse texto. Mas o que cabe para nós hoje é... Onde está meu texto? É, de modo que cada um de nós dará conta de si a Deus. Por que eu estou lendo esses versículos? Para ficar bem claro para nós que haverá esse tribunal e que nós daremos conta de nós mesmos. Eu não vou dar conta da Rose. Eu vou dar conta de mim. Por isso que ele começa falando no verso 11, no verso 10, mas tu, por que julgas o teu irmão? Tipo assim, filho, não é com você isso. Eu acho que eu já contei uma experiência para vocês, vou falar rapidinho. Já contei uma experiência para vocês, porque quando a gente tem um problema com quem não é crente, a gente, né,
Ah, tem outro Senhor, O problema é quando a gente tem problema com crente. Porque daí é o mesmo Senhor, né? Aí é complicado. E eu me lembro que aconteceu uma situação, uma pessoa me magoou muito, parente. Me magoou muito, me entristeceu muito, crente, né? Me magoou muito, me entristeceu muito, e eu deixava passar, e a pessoa fazia, e deixava passar. Só que vocês sabem, né? Eu também tenho um temperamento, né? Aí a pessoa fazia, e eu deixava para fazer, e uma hora eu me estressei. Eu falei, eu não quero nem saber, hein? Eu não quero nem saber, tal. E daí eu começava a entrar na igreja, todo culto que eu entrava, o Senhor falava de perdão. Ai, eu sabia que era comigo, e aquilo me dava um revertério. E daí um dia que o Senhor falou de novo de perdão, eu falei, para mim, mas com respeito, tá? Eu falei com intimidade, mas com respeito. Eu falei, para mim o Senhor fala que eu tenho que perdoar, e para ela o Senhor não fala que ela tem que parar de fazer o que ela faz? Porque ela também é crente. Bobeira minha, talvez o Senhor estivesse falando isso para ela há muito tempo, né? Mas eu quis, né? Eu quis, como diz a palavra, arguir, né? Como diz em Isaías, eu quis discutir o assunto. Mas eu não estava desrespeitando o Senhor, é claro, né? Estava discutindo, né, o assunto. E daí um dia o Senhor usou um rapaz, né? Eu era solteira ainda, para você saber que eu não fico saindo com rapazes, tá, gente? Eu saí com um rapaz que era um amigo meu, era amigo mesmo, crente, e a gente estava conversando, e eu falando para ele dessa situação, e não sei o que o Senhor não podia pôr o pé na igreja, que o Senhor falava de perdão, não podia pôr o pé na igreja, que o Senhor falava de perdão, e por que o Senhor então não falava para ela, aquelas coisas, você sabe quando a gente fica reclamando, né? E o Senhor falou, e ele falou para mim, mas eu sabia que era o Senhor. Ele falou para mim, mas você não tem que se preocupar da aliança dela com o Senhor, você tem que se preocupar da sua aliança com o Senhor. Se ela está fazendo ou não está fazendo, isso é um problema dela. Mas você tem que cuidar da sua aliança e você tem que perdoar. Então, queridos, às vezes a gente fica se metendo onde não deve. A verdade é essa. Vamos falar português, claro? Fica enfiando o nariz onde não deve. Não é assunto nosso, não é para nós. A gente vai ter que prestar conta de muita coisa. Amém? Você não vai ter que prestar conta de muita coisa? Eu também. A gente vai ter que prestar vamos ter que prestar conta de muita coisa. Então, é melhor a gente ficar só com a nossa parte, tá bom? Então, Mateus 25... Não vou para Mateus 25, não. Vou deixar Mateus 25 para depois. 1 Coríntios 3... Vou deixar... Porque na hora que chegar em Mateus 25... Ô, papai... 1 Coríntios 3, verso 10... No meu subtítulo está assim, a responsabilidade dos pregadores. Ai, Jesus, tenso. Diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Isso é um assunto, ok? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós... Opa, é aqui? É. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Bom, nesse trecho aqui tem 3 assuntos diferentes, mas eu vou falar o que cabe a nós. O primeiro é que nós temos que tomar cuidado com o que a gente prega, o que a gente ensina. Né? Então, para quem fala da palavra de Deus, queridos, veja, não estou falando pregar as boas novas do Evangelho, amém?
Pregar as boas novas do Evangelho é para todo mundo. É para a grande comissão, é para todo mundo. Outra coisa é você ensinar a palavra, e daí você tem que tomar cuidado. Porque a palavra do Senhor diz que existe um fundamento e você tem que construir em cima daquele fundamento. E você não pode colocar outro. O que você acha, o que você pensa, né? Você sabe, eu falei da Escócia um pouco na semana passada, eu acho que eu falei isso. Na Escócia, hoje, eles aceitam casamento homossexual. Queridos, está fora da palavra. Isso é um outro fundamento, em cima do fundamento. Eu ainda não consegui entender, eu vou ter essa oportunidade em nome de Jesus, mas eu ainda não consegui entender qual é o argumento que um estudioso da palavra de Deus pode dar para isso. Eu ainda não entendi. Eu não estou falando o argumento mundano, estou falando um argumento dentro da palavra de Deus, para quem estuda, para quem estuda texto por texto. Eu ainda não consegui entender de onde eles tiraram isso. Então, você entende? É um fundamento em cima do fundamento do Senhor. Então, esse texto está falando disso. E, além disso, está falando sobre as obras que nós fazemos. Então, as obras que nós fazemos, elas vão passar pelo fogo. E daí, está dizendo aqui, não está falando de salvação. Ele vai ser salvo, independente se for ouro, a obra, independente se for prata, independente se for feno, independente se for palha. Você sabe que é palha, né? O que tem maior tamanho, queridos? 10 quilos de palha ou 10 quilos de ouro? A palha, né? Mas é palha. Você coloca fogo, sumiu. O ouro não. É desse tamanhinho. Só que você pode pôr no fogo, ó, e ele está lá. Então o Senhor disse que as nossas obras, elas vão ser passadas pelo fogo. Então nós não podemos fazer de qualquer jeito, amém, queridos? A palavra do Senhor diz assim, ó. Tomara que a palavra do pastor hoje à noite seja bem animadora, porque a aula de hoje de manhã está... Então, né, domingo o pastor já pregou, né, sobre arrebatamento. Aí hoje eu dou uma aula dessa aí à noite. Ai, Jesus, mas amém. A Bíblia diz que as nossas obras passarão pelo fogo, queridos. Às vezes é só tamanho, às vezes é só volume. Mas se é passada pelo fogo, pá, some. Às vezes a obra é pequena, aparentemente, aos nossos olhos, né? A obra é pequena, mas aquilo é construído com... Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes a obra é pequena, mas é construída com... eu vou dar um exemplo para você do que a gente considera obra grande e obra pequena, tá bom? Eu vou dar esse exemplo, vou falar com todas as letras, né, para você entender. Então, às vezes a gente olha a obra de um pastor e fala, é uma obra relevante, né? É ele que está no altar, é ele que está ensinando, é ele que está pregando, é ele. É uma obra grande. Mas a obra vai passar pelo fogo. E a gente espera que seja ouro. Mas, às vezes, tem uma irmã na igreja que limpa a igreja. E talvez as pessoas entrem na igreja, as pessoas saiam da igreja e nem se lembre que tem alguém que limpa a igreja. Não é assim que a gente age? A gente está aqui, o chão está limpo. A gente nem fica pensando, nossa, quem será que varreu? Porque, né, os lugares eles não se mantêm limpos. Não é verdade, queridos? Não se mantêm limpos. Quando as mulheres aqui estão limpando a igreja, a Dona Osita com o rodinho dela, puxando os cabelos, né, Dona Osita, ela puxa com o rodo, eu não aguento. A gente vê quanta sujeira tem. Não é só a Dona Osita que limpa, estou dando esse exemplo porque eu lembrei dos cabelos no chão, né? Mas, às vezes, é uma obra que ninguém vê. Que ninguém nem se lembra que é feita. A gente está acostumado a chegar na igreja e está tudo limpo, queridos. A gente está acostumado a chegar na igreja e o banheiro está limpo. A gente está acostumado a sentar e não ter pó nas cadeiras. A gente está acostumado, mas alguém fez. Então, talvez seja uma obra que, diante das pessoas, não tem valor nenhum. Não é verdade? Não tem valor nenhum. Mas... se é feita com excelência, é ouro. Vocês estão entendendo?
É ouro, Rose, é ouro. É ouro. É como a intercessão. Você sabe que nós valorizamos muito a intercessão. Mas muitas pessoas da igreja nem se ligam na intercessão. Mas a intercessão paga um preço que nem era dela, não é? Porque você orar, jejuar pelas tuas causas é uma coisa, queridos. Você orar e jejuar pela causa de outro que nem está orando, não é verdade? Nem está orando. Às vezes a intercessão está orando por alguém, está jejuando por alguém ou por um ministério, e aquela própria pessoa nem está orando pelo ministério dela, nem está jejuando pelo ministério dela. É o que eu falei na aula passada, é andar com combustível alheio. Quem está colocando combustível na máquina não é a pessoa. Então a palavra do Senhor diz que vai passar pelo fogo as nossas obras. Vamos lá. Vou deixar o Mateus para depois. Nós já lemos. Embora tenhamos sido salvos, ainda assim seremos julgados. Não sobre o inferno, mas sobre o galardão. Então vamos ler alguns textos que nós já falamos, mas a gente vai passar rapidinho só para quem está pegando só essa aula. Apocalipse 22. É fácil achar Apocalipse, vai para frente. 22. É 22 mesmo. 22, 12. Nós já lemos esse texto. Eis que venho cedo, que cedo venho. A minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Volta lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, verso 4. Em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, sobre o que a gente falou na aula anterior, né? Até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Então, o Senhor está dizendo que é para nós não julgarmos, né? E eu creio que agora ele está falando dentro da igreja, né? Não está falando de ímpio nem nada, está falando dentro da igreja. Não é para nós julgarmos, porque ele trará à luz todas as coisas. Deixa eu fazer uma pergunta para você, queridos. Se hoje o Senhor trouxesse à luz a sua vida, se hoje o Senhor trouxesse às claras as motivações do seu coração e trouxesse às claras a sua vida, o jeito que você vive hoje. Estou perguntando para você, mas já fiz essa pergunta para mim, tá bom? É a espada de dois gumes, né? Ela corta aí e corta aqui, não corta só aí, corta aqui também. Se hoje o Senhor trouxesse às claras a nossa vida, você ia ser louvado ou você ia ser envergonhado? Responda para você. Se hoje o Senhor colocasse a pastora Silvia aqui e falasse, você faz a obra na igreja dessa forma. E essa é a sua obra, a sua motivação. Você trata os meus filhos. Alguém gosta que alguém trate o seu filho mal? Você imagina o Senhor. Então, o Senhor, você trata os meus filhos desse... E tribunal é tribunal, viu, queridos? Não é no particular, não, viu? Isso é coisa daqui, nossa, né? Elogia em público e repreende no particular. A gente faz isso mesmo. É mais sadio, ok? É mais sadio. No nosso meio, é mais sadio. Mas não vai ser assim. Tribunal é tribunal. Julgamento é julgamento. Então, o Senhor fala, é assim que a pastora age com os filhos dela. É assim que a pastora age com o marido dela. Quando ela fala de submissão, na casa dela, ela age assim. São essas palavras que ela usa com o marido e com os filhos, com a mãe, com as ovelhas. Será que quando o Senhor trouxer tudo às claras,
Eu vou ser louvada pela minha vida, não louvada como se louva a Deus, vocês estão entendendo, né? Eu vou ser louvada pela minha vida ou eu vou ser envergonhada? E você? Se fosse hoje o tribunal dos crentes e o Senhor fosse mostrar a sua vida, como seria? Queridos, isso vai acontecer. E se alguém daqui morrer hoje, vai acontecer, do jeito que a gente está. Tenso. Né? Porque você vê, cadê? 4. O que também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração, queridos. É no profundo. Então cada um receberá de Deus o louvor. Mateus 12. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Ok. Mateus 12, 33. Ou fazei árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei árvore má e o seu fruto mau. Pois pelo fruto se conhece a árvore. O Senhor está falando que Ele que faz? Nós. Ou você faz a árvore boa e os frutos bons, ou você faz a árvore má e os frutos maus. Não é dele. Amém, queridos? Não é responsabilidade dele, é nossa. Aí, continuando. Aí no 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tiram coisas más. Mas eu digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Pois pelas palavras serão justificados e pelas palavras serás condenado. Queridos, quando a Bíblia diz que a palavra do Senhor, a salvação, né? Não a salvação do Espírito, mas a salvação da alma, que é o que acontece dia após dia, e nós vamos falar nos outros versículos, né? Diz que a porta é estreita, queridos. Nem ficar falando bobeira a gente pode. Então, às vezes, a gente fica na igreja, né? Buscando avivamento, né? A gente fica querendo os milagres, querendo as maravilhas, querendo, né? Isso tudo. Mas, queridos, às vezes a gente não faz o mínimo. Você acha que avivamento... Estou falando para nós, tá bom, queridos? Assim, para todos nós. Eu não quero que você pense que eu estou dando bronca em você, amém? Eu não estou. Diante de Jesus que eu não estou. Eu estou só explanando e levando a gente uma reflexão. Você acha que avivamento é brinquedo de criança? Porque é assim que a gente se comporta. A gente falha em coisas tão pequenas. A gente falha em controlar nossa boca. Fala de irmão que senta do nosso lado. Vocês se falam? Um olhou para o outro, né, irmão? A gente fala do irmão que está do nosso lado. A gente, às vezes, amaldiçoa o irmão.
amaldiçoa as pessoas, deseja mal para os irmãos, deseja mal para as pessoas, fala bobeira, nem parecemos crentes, né? Não conseguimos trazer 1 quilinho de... Nem vou falar de dízimo e oferta, hein? Nem vou falar, para você não achar que eu estou falando disso. Nem vou falar disso. Não conseguimos trazer 1 quilo de alimento e a gente quer o avivamento. Você acha que o Senhor é tonto? Não, gente, fala a verdade. Você acha? Você acha que Ele vai derramar avivamento para quê? Para quê? Para essa igreja estar cheia, porque avivamento é avivamento, né, queridos? É milagre e tal, e atraem pessoas de outros lugares para quando a gente pôr o pé fora. Às vezes nem põe o pé fora daqui. Às vezes os irmãos se desviam aqui dentro. Para depois os irmãos se desviarem aqui dentro. Para depois a gente sair ali fora, pôr o pé para fora, envergonhar o nome do Senhor. O Senhor vai dar avivamento para quê? Não é brinquedo. Avivamento é uma consequência de um estado de vida da igreja. Eu não consigo fazer avivamento sozinha. Você não consegue. O que nós conseguimos é, através das nossas vidas, inspirar outras pessoas a viver uma vida santa e fazer as águas subirem. É isso que a gente consegue. Avivamento não é brinquedo para crente. O Senhor... Vocês estão entendendo, queridos? Não é assim, olha, vocês podem viver do jeito que vocês quiserem. Aí no domingo eu trago um avivamento, aí vocês cantam, vocês caem no chão, vocês saem rolando. Ai, que culto maravilhoso. Ai, que avivamento. Avivamento não é brinquedo de criança. É por isso que a gente vê tão pouco, né? Mas nós temos promessa de avivamento, amém? Em nome de Jesus nós vamos viver. Em nome de Jesus. Uma das promessas que eu mais gosto dessa igreja é quando o Senhor falou que as pessoas vão sentir vontade de tirar as sandálias dos pés para entrar aqui, por causa da santidade. Querido, isso é maravilhoso. Isso não é para os homens, isso é para Deus. Não é verdade? Bom, agora eu quero entrar no texto mais... Vamos lá, Hebreus... Oh, meu Deus. Hebreus 10. Hebreus 10. 30. 31. Está falando para crente, amém? É um texto que está falando para crente, não está falando para ímpio. Não está falando para ímpio. Às vezes nós gostamos de usar esse texto para ímpio. Esse texto não é para ímpio, esse texto é para crente. Não dá para a gente ler tudo, mas depois você pode ler na sua casa, você vai ver que é para crente. Então, Hebreus 10, 30 diz assim: Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança e eu retribuirei. O Senhor julgará o seu povo. A vingança é para quem? Trinta e 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí, né? A graça. A graça é para salvação, queridos. E já está de bom tamanho. Amém? Ou alguém conseguiria ser salvo sozinho? Não estamos falando de graça. Não estamos falando de salvação. Não estamos. Mas o Senhor está falando que a vingança dele
e que ele vai retribuir, verso 30, o Senhor julgará o seu povo, está falando de nós, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. É para nós, queridos. Nós não podemos andar na carne. Nós não podemos andar de qualquer jeito. Nós não podemos. Isso não é para nós. Nós não somos mais escravos do pecado. Nosso pai não é mais Satanás. Não é para nós. Nós temos que andar no prumo. Nós temos que buscar as veredas antigas e andar por ela. Nós temos que andar assim. E eu quero dizer para você que o Senhor, quando nós queremos andar dessa forma, o Senhor vai dirigindo as nossas vidas, queridos. Eu sei que muitos de vocês vivem assim. Estou falando de um modo geral. Ele dirige, ele corrige, ele vai corrigindo nas pequenas coisas. Nas coisas que nenhum pastor vai subir aqui para você e vai te ensinar. Porque tem coisas que são muito pessoais. Tem coisas que são muito íntimas. Que nem você sabe que era aquilo. E o Senhor te corrige. Deixa eu ver se eu consigo contar uma experiência em 2 minutos, que é um testemunho, tá? Vou ver se eu consigo contar em 2 minutos. Eu já falei que a minha forma de demonstrar amor é dar presentes. Então, quando eu não tenho dinheiro, eu fico mal, porque eu não consigo presentear ninguém, né? Mas eu gosto muito de dar presentes. É uma forma de demonstrar amor. E eu sou assim, as pessoas que andam perto de mim sabem que eu sou assim. Eu gosto. E daí eu estava na igreja ainda, da igreja que eu era, do pastor Salatiel. E aí no final do ano teve as sacolinhas para as crianças. E aí eles sorteavam as crianças, né? Nem eram, acho que, da nossa igreja. Acho que eram crianças mais necessitadas e tal. E daí você tinha que dar uma roupinha, um sapatinho e um brinquedinho. E eu saí para comprar, com a minha mãe. A sacolinha do final do ano. E eu estava nos preços. Ah, esse é muito caro, esse não sei o quê. E, não, esse é caro, esse não sei o quê. E eu fiquei caçando, né? Tal. Aí a minha mãe falou para mim, o que está acontecendo com você, hein? Você está numa ridiquice para comprar o presente para essa menina? Quem conhece minha mãe sabe, né? Você está numa ridiquice, credo, Silvia, você não é assim não, viu? Eu falei, não, mas eu senti uma vergonha, queridos. Mas aí eu dei uma resposta de crente, né? Eu falei, não, mãe, não é isso. É que não é um brinquedinho, é uma roupa, é um sapato, é um brinquedo, é bastante, né? Não, era até bastante, né, queridos? Mas eu me propus a fazer, amém? Eu podia falar, não tenho dinheiro para pegar sacolinha nenhuma. Não podia falar? Mas eu me propus a fazer. Ela falou, credo, você não é assim não sei o que te deu. Mas, enfim, eu dei minha explicação, mas eu voltei para casa, queridos, com o rabo bem no meio das pernas. Bem murchinha. Bem murchinha. Aí, eu era solteira ainda. Aí eu entrei no meu quarto, aí sentei lá na cama, né? Então, Senhor, a minha mãe falou aquilo. Eu falei, é verdade. Eu não assumi para ela que eu fiquei com vergonha, mas é verdade. Eu estou numa ridiquice para comprar esse presente para a menina. Você acredita que o Senhor respondeu? O Senhor falou assim, sabe por quê? Porque você não conhece a pessoa, que era criança, né? Ele falou, queridos, olha só se não é Deus para fazer um negócio desse, porque nem eu sabia, queridos. O Senhor falou assim, quando você dá para alguém que você gosta, você agrada a pessoa, mas você se agrada, porque você está fazendo algo para alguém que você gosta. Então, você não está agradando só a pessoa, você está se agradando. Mas como você não conhece essa menina, isso seria generosidade, e você não está sendo generosa. Você acha que algum pastor sabia isso da minha vida? Queridos, diante do Senhor Jesus, nem eu sabia. Se a minha mãe não tivesse percebido que é muito íntima de mim e me conhece, e tivesse falado, nem eu sabia. Bom, pelo menos isso o Senhor não vai falar lá no último dia na frente de todo mundo, porque eu já confessei. Vocês já estão sabendo.
O senhor não vai falar isso, que já está confessado, né? Para a igreja, para o YouTube, já está tudo confessado. Mas você acredita? Né? Então, eu nem sei porque que eu entrei nisso. Mas, enfim, deixa eu ver aqui se eu vejo o versículo que eu li para lembrar. Bom, horrenda coisa, então nós estamos falando, né? Que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Sabe, queridos, Ele conhece todas as intenções, Ele conhece tudo que está em nós, Ele sabe. Então, para a gente conseguir finalizar essa aula, eu queria que você fosse rapidamente em Mateus 5:19. Se você não conseguir abrir, eu vou ler, porque eu quero acabar a aula 11 horas, 5:19. Eu vou ler rapidamente, porque eu já falei sobre isso. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer um que violar um desses mais pequenos mandamentos, e assim ensinar os homens, que eu estava falando de ensino, né? Quando você ensina a palavra de Deus, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Você viu que a gente tem que cumprir e ensinar? Não adianta falar como os fariseus. Os fariseus faziam, mas não cumpriam. A gente tem que cumprir e ensinar. Amém, queridos? A gente tem que fazer e ensinar. Eu não posso vir aqui falar para você o que você tem que fazer e não fazer. Os fariseus faziam isso, né? 20, pois vos digo que se a vossa justiça... Nossa, dá uma pregação isso, né? Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder, quer dizer, não passar, não for melhor, não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino de Deus. Será que a nossa... Porque eles falavam e muitos deles não faziam, né? Ou faziam com as motivações erradas. Tinha os que faziam certo também, né? Mas o Senhor chama eles de raça de víboras, hipócritas. Você sabe, todos os nomes que o Senhor deu para eles, né? Mas o Senhor está dizendo, se as nossas obras, que estamos na graça, se as nossas obras não excederem em muito a obra deles, de jeito nenhum nós vamos entrar no reino dos céus. Está falando de salvação? Não está. Está falando de obras? Está. Tem que exceder em muito, queridos. Tem que exceder em muito. A gente tem que fazer o que eles faziam em mais um pouco. Tem que exceder em muito. Bom, Lucas 5, antes de você abrir, deixa eu olhar aqui para ver se eu preciso ler esse texto mesmo, por causa do horário. Não, eu não preciso ler. Ok, então vamos lá para o último texto. Mateus 25, parábolas dos talentos, que você conhece muito bem. E aqui que eu quero chamar a sua atenção. Talvez na próxima aula eu leia só alguns versículos. Parábola dos talentos, Lucas... Mateus 25. Eu vou ler o texto um pouco rápido, porque você está muito familiarizado com esse texto, tá bom? Pois será como o homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos, entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo que o que recebeu 2 talentos, também outros 2. Mas o que recebeu 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então, aproximando o que recebera 5 talentos, entregou outros 5 talentos, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, olha aqui, estão outros 5 talentos que eu ganhei com ele. O Senhor lhes disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. Você é sobre ser fiel no pouco, queridos?
Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, com este ganhei outros 2. Disse-lhes o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo. Você viu que não é a quantidade, né, queridos? Um era 5, multiplicou, ganhou mais 5. Servo bom e fiel. Aqui são 2, multiplicou, ganhou mais 2. Servo bom e fiel. Então não é a quantidade. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabias que é um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Aqui tens o que é teu, que eu queria falar algo, mas vou deixar para a próxima aula. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o a outro que tem 10. Pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo. Está falando de crente, queridos? Está falando de crente? Está falando de crente. Lançai para fora o servo inútil nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu não vou fazer isso correndo, porque, né, não dá para fazer isso correndo, né? Mas o que eu quero dizer para vocês. Esse texto, você sabe, você não está aprendendo isso hoje, que está falando para crentes. Esse servo infiel, ele não pecou. Pecou, queridos? Ele não pecou. Não está falando de pecado. Ele não roubou, ele não matou, ele não adulterou. Ele cria, né? Eu acho interessante que o Senhor fala, você sabia que eu colho onde eu não semeio? Tipo assim, você só sabia isso, né? O resto você não sabia. Isso você sabia, o resto você não sabia. Você vê que o Senhor faz uma pergunta para ele bem, né? Mas o destino daqueles, a recompensa daquele servo foi o castigo. O Senhor disse que ele seria lançado nas trevas. Cadê? Que ele ia ser lançado. Lançai para fora o servo inútil, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, você vai embora pensando sobre isso, mas eu quero dizer para você, não é o inferno. Essa trevas, choro e ranger de dentes, não é o inferno. Não é o lago de fogo. Lembra que eu falei do lago de fogo? Não é o lago de fogo. O lago de fogo. O lago de fogo não é essas trevas, é a correção dos crentes. Então, queridos, para finalizar com isso, e depois vou lembrar, né, onde eu parei, você me ajuda, que depois eu ouço, né? Mas não pense que porque nós somos filhos de Deus, se nós errarmos, nós não vamos ter correção. Então, eu vou fazer uma pergunta, eu não vou deixar você fazer, eu vou fazer, porque já são 11 horas. O Senhor poupou Israel das correções? O Senhor não poupou Israel. Não pense que o Senhor vai nos poupar. Aí a gente volta lá para Gênesis, quando o Senhor falou para Caim, mas se você tivesse procedido bem, não seria aceito? Você não foi aceito porque não fez certo. Nós temos que fazer certo. Amém, queridos? Vamos terminar na próxima aula. Fique em pé, vamos orar, que deu 11 horas.